Oiê, tudo bom? Eu sou a Sheila, esse é o Lua Sheila e hoje eu quero te trazer 3 motivos poéticos e políticos para você começar a buscar a sua voz poética agora. Eu resolvi fazer esse vídeo porque muita conversa que eu vejo em torno disso tá em torno de uma mitologia que é a de que essa busca pela voz poética é um movimento egocêntrico, egoísta. E é uma mitologia que inclusive alimenta a busca egocêntrica, egoísta pela voz poética, ou seja, a gente entra numa jornada em que a gente acaba encontrando uma voz absolutamente centrada na gente mesmo, porque é isso que a gente acha que a gente é capaz de encontrar. Eu quero trazer aqui uma outra mitologia, uma outra visão sobre a voz, nesses 3 pontos que eu vou elencar para vocês. O primeiro ponto é: uma voz não é uma voz, ela é uma abertura. Uma janela através da qual as coisas do mundo nascem em você. Portanto, uma voz nasce do encontro de uma pessoa, de um ser histórico, com as forças do mundo. Você encontra a sua voz quando você encontra um ponto de conexão. A sua voz poética, portanto, é um encontro do individual com o coletivo, do histórico com o espiritual, enfim, com todas as dimensões. E viver a voz poética é uma maneira de viver integralmente o que é ser você, tanto em termos históricos, tanto em termos individuais, pessoais, quanto em termos espirituais. Espirituais aqui falando da dimensão invisível, né, do nosso ser. Agora vamos para o segundo ponto. A gente precisa, como sociedade, aprender a não simplesmente repetir. A gente tem uma conformação, enfim, até como espécie de repetição, né? A gente aprende a falar pela repetição. A gente escreve no começo repetindo muito, a gente tanto imita, que é um processo, inclusive, bastante criativo, mas a gente também repete de forma que a gente nem percebe, né? A gente vai só repetindo. Quando a gente está escrevendo, a gente pode muito bem sair repetindo uma frase depois da outra, emendando uma frase pronta na outra. Isso é super possível. Inclusive, é um exercício que a gente pode fazer para perceber o quanto, inclusive, tem uma tranquilidade, é uma segurança que a gente encontra na repetição. Como sociedade também, a gente vive emendando um evento histórico no outro e assim a gente vai repetindo, né, constantemente a vida. Não à toa a gente tá onde a gente tá agora, repetindo coisas que a gente achou que fossem irrepetíveis. Pra gente não repetir, a gente precisa aproveitar o intervalo entre uma frase e outra, no caso da escrita, depois aproveitar o intervalo entre uma palavra e outra. De qualquer forma, a gente precisa aprender a olhar para as coisas de uma forma mais difusa, conseguir perceber o intervalo entre um elemento e outro para intervir nesse intervalo e a partir daí criar a diferença. Qualquer mudança precisa de intervalo de criação, tanto na escrita, no texto, quanto na nossa sociedade. Se a gente não parar não dá, né, porque tem o tempo, mas se a gente não prestar atenção nos intervalos entre os elementos, se a gente só continuamente repetir, a gente vai ficar encenando esse mesmo ciclo vicioso, tanto internamente, quanto na escrita, quanto no ciclo histórico da nossa sociedade. Então você, como indivíduo, aprender a habitar o intervalo entre uma repetição e outra, ou seja, aprender a habitar a diferença, a possibilidade de diferença, isso é o começo de uma grande revolução. E isso é basicamente o que a busca pela voz e o habitar a voz e o viver a própria voz ensina pra gente. Terceiro e último elemento, viver a nossa voz é caminhar com o nosso espírito pelo mundo. A gente percebe que tem uma parte da gente que vai, independentemente do corpo físico, da formação física do corpo. A gente tende a achar que a gente é essa elaboração e nem pensa no quanto a gente pode se espalhar por aí através das nossas ideias, da nossa voz poética, da nossa voz política. Perceber o quanto a gente pode habitar o mundo através dessa força que nasce do encontro da gente com o coletivo é uma potência muito grande de transformação e de ocupação de espaço e de espalhamento poético no mundo e criação também daquilo que vai vir, né, do mundo que vai vir. Começar a olhar para essa dimensão invisível do nosso ser, da nossa existência, é muito poderoso para a gente entender o nosso processo de criação e o processo de criação do mundo também. Todo esse mundo que a gente vê com uma conformação bastante física, ele também tem uma dimensão invisível, são as histórias que estão atravessando o tempo inteiro a nossa vida, as nossas relações, tudo está sendo atravessado por arquétipos, por histórias e tudo mais. A gente tende a não olhar para isso. Mas quando a gente está buscando a nossa voz, a gente presta atenção em algo que é extremamente conectado com a nossa existência fisiológica, nossa existência corporal, desse corpo aqui,
mas ao mesmo tempo é uma outra coisa. E aí a gente percebe que a gente tem outros corpos atravessando, e um desses corpos é essa voz que a gente pode fazer andar no mundo. Eu particularmente acredito que as mudanças, elas acontecem, se não primeiro nesse lugar invisível, simultaneamente, no visível e no invisível. Então, a gente prestar atenção nisso como sociedade é a gente ter um novo espaço, é a gente enxergar um novo espaço para transformar, para criar os novos mundos por vir. E aí, o que você acha desses 3 motivos para você começar a ir atrás da sua voz poética e política? Faz sentido para você? Qual deles você acha que é o mais central para nossa busca? Se você gostou desse vídeo e ainda não é inscrito, se inscreve aí pra gente continuar essa conversa e dá um joinha, também ajuda bastante. Aproveita e compartilha com aquela amiga que você sabe que tá querendo começar essa busca, mas ainda não criou coragem. Acha que é um favor que ela tá fazendo pra gente guardar a voz dela, quando na verdade a gente precisa urgentemente aumentar esse coro. Beijo grande pra você e até... Opa, tapei minha própria boca. Beijo grande pra você e até o próximo vídeo.